Após os próximos 10 segundos, este canal de mídia social apresentará o culto na Proparóquia Cafarnaum, com um mensageiro identificado em legenda. Eu estou feliz, muito, porque você acessou a esse nosso canal e ficará conosco durante os próximos minutos em adoração ao nosso Deus Pai, ao nosso Deus Espírito Santo e a Jesus Cristo, nosso Salvador. Portanto, orem conosco e insira o seu desejo de perdão pelos nossos pecados cometidos em ações, omissões e indiferenças que temos assim feito contra nosso próximo, nosso Deus e com nós mesmos. Portanto, oremos juntos. Pai bondoso que está nos céus, fica conosco durante estes minutos de adoração que faremos a Ti. Nos perdoa pelos nossos pecados por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, aquele que vive e reina contigo eternamente. Amém. Peço desculpas pelos infortúnios e defeitos que teremos na exibição desse culto virtual e online, pois não somos profissionais, somos amadores e adoradores do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Tem piedade de nós, Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Piedade de nós. Fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo
deixares notar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder. quando tudo deixares Voltar. Oh, 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 oh. Maravilha de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te fará socorrer quando tudo deixares voltar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares notar. Se orares, porém, sem o teu coração, ter a paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, Só então hás de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares notar. Você é bem-vinda. A casa é sua, pode entrar. Me esvazio de mim, me esvazio de mim. Sopra teu vento aqui, toma teu trono, vem reinar
nós queremos te ouvir. Nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela
que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não há nada melhor. Não existe nada melhor. Não existe. Não existe nada Não melhor existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz do coração, Viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. De Jesus, meu bom nosso bom pastor. Nosso bom pastor Jesus. Olá, crianças! A história de hoje se chama Salvos. O verso para decorar está no livro de Esther, capítulo 4, verso 14, e diz: quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? A mensagem é: Deus nos dá oportunidades de servir a Ele e a seu povo. Você já quis saber algo e seus pais disseram: espere um pouco? Você quase explodiu de curiosidade, não é? Provavelmente tenha sido assim que Xerxes se sentiu ao ir para o segundo banquete de Esther. O rei Xerxes e Amã estavam se deliciando com os alimentos no segundo banquete de Esther. Mas o rei estava curioso. Ele queria saber o que Esther queria e por que ela estava demorando tanto tempo para lhe dizer. Rainha Esther, qual é o seu pedido? Eu lhe darei até metade do meu reino. Meu rei, se verdadeiramente se preocupa comigo, por favor, deixe-me viver e também deixe meu povo viver. Tenho ouvido falar que nós seremos mortos. Se fôssemos vendidos como escravos, eu não
diria nada, mas estamos para ser destruídos. O quê? Quem fez isso? Onde está? Foi Amã. Ele fez. Amã parou de comer. Ele ficou com medo. Não esperava que Esther soubesse de tudo. Ele percebeu que o rei estava muito zangado. O rei jogou sua taça e furiosamente saiu da sala. Amã compreendeu que o rei o mataria, por isso atirou-se sobre a cadeira da rainha para implorar misericórdia. Nesta hora, o rei voltou para a sala. Amã, como ousa atacar a minha rainha, mesmo em minha presença? Assim que o rei disse essas palavras, os servos do rei pegaram Amã. Eles cobriram o seu rosto e o levaram embora. Um dos servos do rei, Harbona, disse ao rei: Amã construiu uma forca junto em sua própria casa. Essa forca era para Mardoqueu, o homem que avisou o rei sobre o plano de assassinato. Enforque Amã nesta forca! Esther contou ao rei que Mardoqueu era o seu primo. Explicou que Mardoqueu a tinha adotado. Então, o rei mandou buscar Mardoqueu. Ele deu a ele o anel que havia tomado de volta de Amã. O anel era um símbolo do poder que o rei dava a Mardoqueu. Agora, ele era o novo assistente do rei. Esther ainda não tinha terminado seu trabalho. Voltou à sala do trono e se ajoelhou diante do rei. Rogou a ele que desfizesse o plano de Amã. O rei lhe estendeu novamente o cetro e ela se levantou. Por favor, meu rei, ajude-nos. Por favor, faça alguma coisa para cancelar as ordens de Amã. Eu não posso cancelar essa lei, pois ela foi selada com o meu anel. Mas posso fazer uma coisa. Peça que Mardoqueu diga aos meus secretários o que escrever. Depois, essas ordens serão seladas com o anel que eu lhe dei. Mardoqueu disse aos secretários o que escrever. Os judeus poderiam se defender contra todos os que tentassem matá-los. Poderiam também ficar com a propriedade deles. As cartas foram escritas e seladas com o anel do rei. Os mensageiros se apressaram a levá-las através da nação. Os judeus de Suzã gritaram de alegria quando ouviram as novas ordens. Onde quer que as cartas fossem recebidas, o povo judeu celebrava. Até algumas outras pessoas se tornaram judias. O mal que Amã planejou para o povo de Deus caiu sobre ele mesmo. É muito bom saber que Deus protege seus filhos. Não precisamos temer. Daquele dia em diante, os judeus começaram a celebrar a festa de Purim. Eles a celebram durante 2 dias todos os anos, para lembrarem como Esther e Mardoqueu ajudaram a salvar da morte o povo de Deus. Deus vos guarde pelo seu poder, protegidos e velados, desfrutando seus cuidados. Deus vos guarde pelo seu poder, pelo seu poder e no seu amor, até nos encontrarmos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, ó, que Deus vos guarde em sua luz. Bem-vindo a mais um culto online da missão Cafarnaum. Antes da meditação, gostaria de orar com vocês. Senhor, eterno e amado Deus, nos ajuda, Pai, nessa nossa caminhada, nos dá força para suportarmos todas as dificuldades e também nos dá sabedoria para passarmos com muita humildade nos momentos de bonança, nos momentos de fartura, para
para que a gente também não perca o controle da situação, Senhor, e que em toda e qualquer situação nós possamos estar firmes nos propósitos do Senhor, andando conforme os teus mandamentos. Nos ajuda, Senhor, a entender o próximo, nos ajuda, Senhor, a viver em comunhão da melhor maneira possível. É isso que te pedimos e oramos em nome do teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Eu gostaria de meditar com vocês no livro de Efésios, capítulo 4, versos de 1 a 6. A palavra de Deus diz: portanto, eu, prisioneiro no Senhor, suplico-vos que andeis de modo digno para o chamado que recebestes, com toda a humildade, mansidão, com paciência, suportando uns aos outros com amor, procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, da mesma forma que a esperança para a qual fostes chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. O apóstolo Paulo, quando escreveu essa carta, ele estava tentando fazer com que o povo pudesse conviver de forma passiva, respeitando uns aos outros, suportando uns aos outros, de maneira que nós pudéssemos entender que, como ele diz aqui no verso 6, há um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos e por meio de todos e em todos. Nos dias atuais, nós temos milhares de denominações diferentes. E aí eu ando por aí, as pessoas me veem com a cruz e dizem assim: você é evangélico? E evangélico usa a cruz? Eu tenho que explicar que a cruz é o símbolo do cristianismo, mas algumas denominações não aceitam, e aí fica aquela briga, aquela confusão, e algumas pessoas terminam se chateando com outras. Tem igreja que diz que o certo é você guardar o sábado, tem outra igreja que diz que o certo é você guardar o domingo, tem igreja que não permite certas coisas, outras liberam coisas demais. E aí, qual é a igreja certa? O apóstolo Paulo, ele diz que você tem que ter humildade, no verso 2, mansidão, paciência, suportando uns aos outros com amor. Vai ter hora que vai ser difícil suportar aquele irmão que fala mal de você, que fala mal da sua igreja, fala mal da sua denominação. Mas o apóstolo Paulo diz: pelo vínculo da paz, nós temos que suportar uns aos outros, mesmo que em algum momento seja insuportável. Eu não sei quem são as pessoas que você convive. Muitas vezes você está no lar onde só você é cristão e as outras pessoas professam uma fé diferente da sua e começam a te criticar. Às vezes você está numa denominação e alguém da sua família é de outra denominação e começa a ver questionamentos, começa a ver aquela cabo de guerra, querendo saber quem é que é mais certo, quem é que é mais errado. Eu gostaria de, nessa meditação, tranquilizar você dizendo que existem duas coisas que a gente tem que separar bem. Existem erros teológicos que não afetam a salvação e existem heresias. Aí sim é um problema mais sério. Vamos tratar cada uma delas. Primeiro erro. Por exemplo, é certo guardar o sábado ou é errado? Você tem que entender que quem guarda o sábado, o guarda para o Senhor. Quem guarda o domingo, o guarda para o Senhor. Então não há certo nem errado. Você tem que guardar um dia para o Senhor. Seja sábado, seja domingo, que o faça para o Senhor. Eu penso que quando chegar no céu, eu, por exemplo, guardo domingo. Quando eu chegar no céu, Deus vai olhar para mim e vai dizer assim: meu filho, por que você não guardou o sábado? Eu vou dizer: pai, eu entendi que era para guardar,
No domingo ele vai dizer: tudo bem, filho, não se preocupa. Você errou, tá tudo certo, entre, venha e eu irei. Ou, de repente, aquele que guarda o sábado, quando chegar no céu, o Senhor vai dizer: filho, quem mandou você guardar o sábado? Ah, pai, eu entendi que era para guardar o sábado. Não, filho, você entendeu errado. Mas tudo bem, você cometeu um erro, não afeta a sua salvação, entre. Lá no céu, nós teremos católicos romanos, episcopais, batistas, assembleanos, adventistas, todos. A Igreja de Cristo não tem denominação, não tem bandeira. A Igreja de Cristo é uma só. Agora, uns agem de um modo, outros agem de outro. Isso são erros teológicos que não afetam a salvação. Por exemplo, eu posso comer galinha cabidela? Alguns vão dizer não pode. Outros vão dizer que pode. Mas é como eu disse, chegar lá no céu, o Senhor vai olhar e vai dizer: filho, por que você comeu? Ou filho, por que você não comeu? Você entendeu errado. Então esses erros não afetam. O que você não pode é negociar que Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, é um Deus triuno. Isso sim, você não pode negociar. Você não pode negociar a divindade de Deus, de Jesus e do Espírito Santo. Você não pode negociar que Cristo veio e morreu pelos nossos pecados. Isso é inegociável, tá certo? Quando você parte para duvidar da divindade de Jesus, quando você parte para não acreditar no Espírito Santo, mais ou menos por aí, você está cometendo heresias. Aí sim, heresias afetam a salvação. Aí você pode pensar o seguinte: eu tenho amigos meus que eles não acreditam, são ateus. E o que é que eu devo fazer? Eu vou te dizer o seguinte: convive. Você pode conviver. Você não tem como se afastar desse mundo que você vive. Você pode conviver tranquilamente. O que você não pode é chamá-lo de irmão, porque ele não é o seu irmão em Cristo. Agora, outro de outra denominação, que crê no Espírito Santo, que crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador, esse sim é seu irmão em Cristo. Então qual o problema? Conviva, suporte-o, faça com que essa convivência se torne harmoniosa. Não queira achar erro na religião do outro. E não se incomode quando alguém tentar apontar um erro na sua religião. É isso que a gente está tentando dizer para vocês. O céu não tem placa de igreja. No céu haverá todas as denominações dos verdadeiros adoradores dessas denominações, daquelas pessoas que vivem como Cristo quer que nós vivamos, com respeito ao próximo, respeitando as leis de Cristo, reconhecendo Ele como seu único e suficiente Salvador. Então, amados irmãos, verso 3, procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Faça isso. Tente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Lembrando, no verso 4 diz: há um só corpo, um só Espírito, da mesma forma que a esperança para a qual fostes chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Então que nós possamos, a partir de hoje, parar de criticar outra denominação, não se incomodar tanto quanto criticam a nossa, e que possamos suportar uns aos outros pelo benefício do vínculo da paz. Faça isso, você vai ver que vai ser bem mais tranquila a sua caminhada cristã. Não confunda erro com heresia. Ok? Vamos orar. Senhor amado e eterno Deus, que nós possamos amar mais, perdoar mais, criticar menos, julgar menos, se preocupar menos com as diferenças e focar mais na nossa conduta religiosa, no nosso caminhar ao teu lado, que nós possamos ter o nosso foco voltado para pregar o teu evangelho, para ser sal e luz, para viver uma vida de santidade, uma vida que nós possamos cada dia renunciar mais ao pecado e dizer mais sim à tua santidade, à tua vida,
a tuas sagradas letras, que possamos sim, Pai, procurar, olhar para dentro de nós, ver o que podemos mudar e mudar. Não ficar olhando erros, possíveis erros de outras denominações, não. Que nós possamos viver em harmonia, viver em santidade, viver suportando uns aos outros. É isso, Pai, nos ajuda nessa difícil caminhada e que nós possamos sim vencer e no final de tudo ganhar a coroa da vida e viver eternamente ao teu lado. É por isso que oramos nessa hora, é por isso que pedimos a tua misericórdia em nome do teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um abraço episcopal, carismático a todos vocês. Sua voz é como a de trovão. O meu Pai, a própria força, nunca é vencido. Ele é Pai de órfãos. Seu banquete está posto para quem o recebe. E o caminho é estreito, mas a porta está aberta. Ele guia todos os meus passos. Ele é Pai de amor. Ele é Pai de amor.
toda igreja precisa se manter. É impossível a igreja sozinha, sem ter nenhuma contribuição, poder subsistir, a não ser que os membros possam contribuir com seus dízimos e com suas ofertas. Toda igreja é assim. A igreja que você frequenta precisa deste tipo de contribuição para continuar fazendo o seu papel como agência do reino de Deus neste mundo. A Cafarnaum, nossa paróquia, precisa de sua contribuição em ofertas, em dízimos. Quando você devolve os dízimos ou proporciona uma oferta de amor, a igreja consegue, com esses valores, realizar toda a sua obra neste mundo. Portanto, tenha um pouco mais de liberalidade com seus bens materiais, ofertando e devolvendo os dízimos. Afinal de contas, eles não são seus. Tudo que nós ofertamos ou devolvemos vem do nosso Senhor Jesus, o Senhor da glória, o Senhor que também é Rei de todos os tesouros deste mundo. Nós não temos nada, nós apenas usamos. Somos mordomos daquilo que é de Deus. Portanto, o número da conta que aparece nesse momento é o número da conta que você pode fazer um depósito a favor da Cafarnaum. Não está no nome da Cafarnaum, mas está o nome deste pastor aqui, o pastor Getúlio Gutenberg, que no primeiro momento, na primeira oportunidade, vai fazer chegar esses valores aos caixas da nossa igreja. Assim, faça isso no nome de Jesus. Amém. Esta Eucaristia celebraremos com intenções e votos, as quais apresentaremos a seguir.
tendo cada família separado a sua porção de pão e o seu pouco de vinho, vamos celebrar a Santa Ceia do Senhor com as seguintes palavras. Pois o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai, comei, este é o meu corpo, que é dado por vós. Fazeis isto em memória minha. E depois da ceia, ele tomou o cálice e, tendo dado graças, lhes entregou, dizendo: Bebei todos deste, porque este é o meu sangue, sangue da nova aliança, que é derramado por vós e por muitos, para a remissão dos pecados. Fazei isto quantas vezes o beberdes em memória minha. Agora digamos as 3 frases que sempre assim procedemos quando celebramos a ceia. A tua morte, Senhor, nós anunciamos. A tua ressurreição nós proclamamos. E a tua vinda nós esperamos. Vem, Senhor Jesus. Portanto, ó Pai, seguindo o mandamento de teu Filho, comemoramos até que ele venha a sua vida, paixão, morte, ressurreição e ascensão, dando-te graças pelas inumeráveis bênçãos que por ele recebemos. Aqui te apresentamos a oferta de nós mesmos e humildemente suplicamos que aceite este nosso sacrifício de louvor e ação de graças, e te dignes abençoar e santificar com teu Espírito Santo a este pão e vinho, para que nós, revestidos da tua graça e bênção celestial, sejamos unidos com Cristo em tua santa igreja, mediante o mesmo teu Filho, nosso Senhor, por quem e com quem, na unidade do Espírito Santo, seja toda a honra e glória a ti, ó Pai onipotente, por séculos sem fim. Amém. E agora, de mãos aclamando aos céus, nós vamos orar como assim ensinou o nosso Salvador Jesus Cristo. Vamos orar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E agora você, com o seu pão que você separou e que já está consagrado mediante as palavras ditas anteriormente, nós partimos o pão e afirmamos que o pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo. E agora, simbolizando o vinho em porção individual que você separou, nós também afirmamos que esse vinho é o sangue de Cristo,
E todos juntos poderíamos dizer assim: pois nós, embora tantos em nossas casas, somos um só corpo. Saudemo-nos uns aos outros com o abraço fraternal do nosso Senhor Jesus Cristo. E logo após, tome do seu pão e do seu vinho, pois os mesmos já estão consagrados pela graça do nosso Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, chegamos ao final de mais um culto, com a certeza de que a palavra ministrada encontrará campo fértil em nossos corações. Assim como o salmista, rogamos a Deus que nos dê a sua graça e sua bênção, e que sua face resplandeça sobre nós. Que na terra se conheça o seu caminho e a sua salvação por entre os povos. Que o amor de Deus nos una, que a paz de Deus nos envolva, que a coragem de Deus nos sustente em mais uma semana e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. E hoje eu vou dar as despedidas finais. Sou eu que vou dizer assim: ide na paz de Cristo, sede corajosos, fortes, no testemunho do Evangelho entre os homens. Servi ao Senhor com alegria, no poder do Espírito Santo. Agora quero escutar da casa de cada um de vocês: aleluia! 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 Vazio de mim, me esvazio de mim. Só pro teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir. Nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você.